Sanguinidade. Fortaleza Alaf. Leinas ficou surpreendentemente feliz por estar sitiada. E por que ela não deveria estar? Ela tinha um inimigo muito claro à sua frente, um propósito muito claro e um objetivo muito claro no final. Enquanto caminhava pela antiga fortaleza da teocracia, ela acenava alegremente para seus soldados, parando para conversar com muitos deles. As forças da teocracia Slane foram as primeiras a chegar, junto com alguns grupos avançados do reino dos elfos. O que realmente chamou a atenção dela foi a diferença entre os dois. Os elfos pareciam não ter espírito de luta, não tinham vontade de estar ali, ergueram seus arcos como se seus braços estivessem carregados de chumbo e nem sequer tentaram apoiar os exércitos da teocracia carregando as paredes com escadas. Em contraste, os soldados da teocracia Slane eram vigorosos, seus magos usavam toda a mana e apenas recuavam para se restaurar, seus arqueiros disparavam flecha após flecha em fileiras disciplinadas e determinadas. E embora tivessem perdido nos dois ataques às muralhas, os soldados da teocracia provaram que suas reputações eram bem merecidas. Enquanto ela revirava essa ideia em sua cabeça, sua amiga, companheira e ligação com o rei feiticeiro, Aureole Omega, acompanhou-a. O que você está pensando? A mulher alegre perguntou a Leinas. Apenas a diferença entre esses dois exércitos. Sempre ouvi dizer que os elfos eram ferozes, eles resistiram à teocracia Slane por muito, muito tempo. Leinas disse com um aceno de cabeça desdenhoso. É a diferença entre obediência voluntária e obediência forçada. Aureole Omega comentou com uma voz sábia. Os soldados da teocracia Slane são orgulhosos, acreditam no que estão fazendo e querem estar aqui. O mesmo não acontece com o exército élfico. Há famílias que ainda servem como escravas na teocracia, e agora eles sabem da nossa reputação de libertar escravos élficos. Então, por que eles lutariam tanto? Ela perguntou, abrindo as mãos curiosamente enquanto caminhavam. Entendo. Sim, eles trabalham como escravos. Leinas disse lentamente. Enquanto eu era uma aventureira no Império, vi algumas fazendas onde um punhado de elfos negros e escravos humanos trabalhavam. Eles trabalhavam, mas era óbvio que odiavam seu mestre, odiavam suas vidas. Eles até odiavam suas ferramentas. Eles se moviam lentamente e não se moviam se não fosse necessário. Precisamente. Para um escravo, suas ferramentas são seus inimigos e ele não tem objetivos além da liberdade, ou do consumo dos recursos de seu mestre. Ele não quer nada mais do que parar o que está fazendo e estar em outro lugar, em qualquer outro lugar que não seja lá. Você viu, por contraste, como nosso povo trabalha, e até mesmo como trabalham os soldados da teocracia. O trabalho de nosso povo é seu orgulho, sua identidade, eles desejam fazê-lo bem porque isso os define até o momento da morte. Aureole Omega disse com um sorriso vencedor e confiante e olhos brilhantes. Bem, isso me faz sentir mal por matar os soldados elfos, as forças da teocracia podem morrer em um incêndio, pelo que me importa. E isso me lembra, você já moveu o campo até a parede para que possamos ter certeza que eles morram em um incêndio? Leinas perguntou de passagem. Sim, vamos queimar muitos que se atrevem a colocar os pés nos degraus e escalar nossas paredes. Ela disse com uma precisão profissional. Bom, mas você acha que podemos fazer alguma coisa em relação ao exército élfico? Leinas perguntou. Como eu disse, prefiro não matar pessoas que de outra forma libertaríamos. Eles não serão um problema por muito tempo. Aureole Omega disse com conhecimento de causa. Zesti Zetsumei provavelmente já desembarcou agora, assim que ela passar pela primeira floresta. Acho que é certo que a notícia chegará ao rei elfo de que seu país foi invadido por sua filha. E ele voltará correndo para lidar com ela. Leinas olhou para frente enquanto caminhava para seu destino e pensava em silêncio enquanto era flanqueada por sua companheira. Ainda assim, eu gostaria de dar um passo adiante. E se despachássemos um mensageiro durante a noite dizendo aos elfos para fazerem uma atuação e oferecerem apoio mínimo em troca de retaliação mínima? Eles odeiam bastante os humanos, você acha que eles vão ouvir? Aureola Omega perguntou. Eles já estão lutando pela metade de qualquer maneira, então talvez. Suponho que poderia enviar um vampiro, ou um orc, ou alguma outra raça. Você acha que seria uma escolha melhor? Leinas perguntou com uma voz esperançosa. Sim, muito melhor,
e mande-os com o uniforme da justiça negra. Isso será reconhecido pelos elfos e eles hesitarão em fazer o mensageiro prisioneiro, ou prejudicá-lo de qualquer forma. Aureole Omega endossou e alertou Leinas. Embora ela mantivesse sua voz otimista. Onde você está indo agora? Aureole Omega perguntou inocentemente. Eu estava olhando os relatórios que recebemos de alguns de nossos prisioneiros, eles parecem incompletos. Eles foram interrogados por pessoal treinado? Leinas perguntou. Sim, mas na verdade eu estava indo para o mesmo lugar pelo mesmo motivo. Aureole Omega disse com um sorriso. Grandes mentes pensam da mesma forma. Leinas caminhou ao lado da guardiã vestida de vermelho e branco em um silêncio amigável até chegarem à porta que levava ao local onde os prisioneiros estavam detidos. O que você acha que eles estão escondendo? Nada que gostaríamos de ignorar? Aureole Omega deu de ombros passivamente e deu uma piscadela cativante. Leinas não conteve uma risadinha, ainda era bom fazer isso, depois de tantos anos como uma zombaria infectada e pingando pus. Com cada respiração voltada para uma cura da qual ela tantas vezes se desesperava, havia pouco tempo para risos e nenhum para felicidade. Portanto, era um sentimento caloroso deixar isso aparecer de vez em quando, mesmo em momentos inapropriados, como durante um cerco terrível. Não fique tonta com coisas que você não consegue adivinhar. Auréola aconselhou, tocando o ombro da companheira e olhando-a com uma máscara momentânea de seriedade. Você ficará cega para o que poderia ver se estiver procurando por coisas que não existem, entre nisso com a mente aberta. Entendo, você fez uma observação acertada. Leinas respondeu com uma expressão pensativa ao internalizar o conselho dado pela guardiã. Não houve mais palavras, apenas o eco de passos de sandálias e botas blindadas ricocheteando nas paredes enquanto desciam para as entranhas do edifício. Sombras dançavam em ambas enquanto pedras brilhantes lançavam luz na escuridão. Quando chegaram ao fundo, caminharam os poucos degraus restantes até uma pesada porta de carvalho que era tosca, não havia sido devidamente alisada, muito menos envernizada. Foi claramente feito apenas para uma função utilitária. Leinas alcançou a cintura e pegou um grande anel com várias chaves, ela folheou 2 ou 3 antes de parar e empurrou a escolhida no buraco da fechadura e girou. O estalo revelador de um copo sendo colocado no lugar pôde ser ouvido. Ela girou a maçaneta, abriu a porta e elas entraram em uma longa câmara com várias celas, algumas delas com 2 prisioneiros, algumas com 4, outras com 8. Eles eram um lote bastante limpo, tendo recebido água morna para tomar banho e meios para limpar suas próprias roupas. No geral, no que diz respeito à prisão, Leinas já tinha visto coisas piores. Embora ela não fosse um modelo de virtude, a crueldade aberta para com os indefesos parecia igualmente inútil e até infantil, lembrando-a da maneira como as crianças pequenas esmagavam insetos quando estavam entediadas. Portanto, embora ela não sentisse afeto, ou pena ao olhar para os rostos taciturnos dos prisioneiros da teocracia, ela também não ansiava pelo sofrimento deles. Matá-los, ou alimentá-los e abrigá-los, eram apenas tarefas, coisas que podem, ou não ser exigidas dela e ambas estavam bem. Olhos tão frios caíram sobre o primeiro prisioneiro de quem ela se aproximou, apenas para ver seu corpo ficar tenso, então ela passou para o próximo, assim foi com cada um deles subindo e descendo na fileira. Aureole Omega teve resultados semelhantes ao examiná-los. Embora muitas vezes olhassem para ela de uma forma perplexa, mas cautelosa. Depois que eles andaram pela sala e se encontraram na porta, Aureole Omega se inclinou perto do general e sussurrou: "Saia." Leinas hesitou, mas obedeceu, e um momento depois foi seguida por Aureole Omega. Quando a porta foi fechada atrás dela, ela se virou para Leinas e disse: "Temos um problema. Eles têm esperança." Leinas disse: "Eles esperam um resgate, e logo." Precisamente. Eles sabem o quão bem fortificada esta fortaleza é, então por quê? Por que eles estariam tão confiantes? Auréola Omega perguntou. Em circunstâncias normais eu suspeitaria de um traidor, mas pela última reunião, e pelos relatórios enviados para mim também, eu sei que o exército de inteligência da teocracia Slane foi exterminado meses atrás. Não há como eles terem cultivado ativos em nossas fileiras. Leinas disse com confiança. Concordo, eles também sabem que nossos soldados não são fracos, então por quê? Auréola Omega perguntou.
Uma maneira de entrar. Leinas propôs. Aureole Omega assentiu sombriamente. Precisamos encontrá-la e precisamos fazê-lo imediatamente. Leinas disse. Eu vou cuidar disso. Você arranja alguém para visitar o acampamento dos elfos esta noite, antes que o resto do exército chegue. Então comece a colocar outros na tarefa o mais rápido possível. Aureole Omega disse com urgência. Certo, eu cuido disso. Leinas disse, e subiu correndo as escadas. Kami Miyako. Outra noite, outra morte. Raymond estava começando a se divertir, embora ainda não tivesse entendido por que matar havia começado a se tornar um prazer, em vez da tarefa que tinha sido em sua juventude. Ele limpou a faca no lençol da dona de um bordel e olhou ao redor novamente. Era um lugar limpo e bem equipado, mas a arte que a mulher mantinha nas paredes era uma coisa vil, com representações obscenas do seu ofício. Ela era uma mulher nojenta na opinião de Raymond. Bonita, na medida em que avaliava as mulheres, mas não exatamente. Bonita. Ela tinha cabelos castanhos trançados quando ele a investigou, mas obviamente os deixou soltos para seu descanso noturno. Olhos castanhos que combinavam com seu cabelo, um rosto oval, com pequenos lábios delicados que, graças a ele, nunca mais formariam palavras. No geral, ela parecia uma pessoa comum, abastada, mas não uma cidadã rica da teocracia Slane. Ele teve que escolher entre ela e outro casal rico. No final, esta aqui foi sua presa. A arte nas paredes dizia muito sobre o porquê, com representações de bens móveis élficos sendo cruelmente degradados para fins de entretenimento. Isso por si só já a tornava revoltante, mas o facto de se vangloriar num recente banquete sobre a sua coleção de arte e de que os temas tinham sido modelados. Para o artista, com uma risada lasciva para confirmar quaisquer dúvidas, desequilibrou a balança aos seus olhos. Não havia mais ninguém na casa, então ele relaxou e respirou fundo enquanto contemplava o cadáver dela. De volta à casa dele, Nua provavelmente ainda estava acordada, ela ainda tremia quando ele chegava muito perto, mas por algum motivo ela não parecia gostar de dormir até ter certeza de que ele dormia. Ele gostava de pensar que era um doce gesto de gratidão, mas algo nisso sempre parecia estranho. Ele pensou em Els, a garotinha meio-elfa cujo pai era dono de sua mãe e vendeu a mulher quando ela tentou escapar, deixando Els ainda acorrentada como propriedade literal de seu próprio pai até que ela também fosse vendida. E Boreas, o menino elfo que não tinha ideia se algum de seus pais ainda vivia. Eles eram crianças adoráveis e ele fez o melhor que pôde para cuidar deles. No entanto, a mulher que ele matou agora, se ela os tivesse visto, teria visto apenas motores de lucro. Um inchaço de raiva cresceu em seu peito, e num acesso de fúria, ele ergueu a faca e esfaqueou cada um dos olhos dela, desejando que ela estivesse viva para sentir isso. Ele retirou a lâmina e limpou-a novamente, respirava com dificuldade, seu peito subia e descia como se tivesse encerrado uma batalha terrível e não um extermínio fácil. A arte nas paredes parecia zombar dele. Ele se aproximou de uma pintura e a cortou. Isso foi bom. Então ele fez isso de novo. E de novo. E de novo. Até que seus bens premiados não passassem de farrapos e restos pendurados nas molduras ornamentadas que ainda eram muito bonitas. Ele embainhou a lâmina e um sorriso sombrio se formou, os cantos de sua boca se curvando de uma forma quase sinistra. Ele olhou para o corpo. Não se preocupe, não pretendo matar seus filhos, eles são um lixo como você, então sim, eles merecem, mas vou deixá-los se destruírem no tribunal, brigando por seu vil legado. Aquele que gosta de beber e aquele que gosta de comprar coisas boas, nenhum dos dois estará disposto a dividir o lucro do inferno onde você transforma humanos em demônios aos olhos dos indefesos. Eles vão se despedaçar no tribunal brigando por sua propriedade, e enquanto isso, bem, recebi um pequeno bônus recentemente, assim como todos os cardeais, então acho que vou me aventurar em um pequeno empréstimo de dinheiro, talvez estender algum crédito aos seus filhos paralelamente. Tenho certeza de que eles serão sábios o suficiente para não pedirem emprestado o que não podem pagar. Certo? Certo? Ele perguntou ao cadáver, esperando uma resposta da morta. Ele riu ao imaginar que ela estava se encolhendo do além. Os excessos dos filhos dela não eram segredo, e sem o dinheiro da mãe, ele duvidava que eles pudessem sustentar seus hábitos por muito tempo,
e duvidava que eles também estivessem dispostos a mudá-los. Eles contratariam as melhores mentes jurídicas para lutarem entre si, e pediriam dinheiro emprestado para isso, e para alimentar seus hábitos, e em pouco tempo o bordel seria fechado para avaliação. A essa altura, o juiz o ordenaria a vendê-lo e dividir a riqueza, os escravos estariam no mercado onde poderiam ser comprados, e quando chegasse a hora de pagar suas dívidas, bem, empréstimo após empréstimo com acumulação de juros com pagamentos diferidos. Sim, isso mesmo, querida mamãe, seus filhos idiotas estarão apodrecendo nas ruas em pobreza abjeta em alguns meses, não sobrará nada de sua família. Ele riu de novo e se aproximou de uma estante, tirou um livro e colocou-o aberto em cima do peito dela. Ele então acendeu a vela ao lado da cama. Ele estava gostando imensamente disso agora. Ele foi até o depósito de bebidas dela, serviu uma xícara de álcool de alta qualidade e derrubou-a no chão. Depois deu uma batidinha no castiçal, derrubando-o de lado, a chama começou a se espalhar. Raymond se afastou conforme as chamas cresciam, demoraria alguns minutos para todo o lugar acender como uma fogueira. Então ele desceu e saiu pela porta dos fundos, pulou a cerca com facilidade e desapareceu na noite, cantarolando alegremente enquanto, no que agora era uma grande distância, gritos de alarme se espalhavam. O fogo realmente não fazia parte do plano, mas ele teve que encobrir seus excessos. Com alguma sorte concluiriam que ela adormeceu lendo na cama, derramou a bebida e a vela tombou. A partir daí a narrativa praticamente se escreveu sozinha. Contanto que ninguém olhasse muito de perto para sua forma crocante. O dano que ele causou depois do fato, ou antes, passaria despercebido e seria descartado como um acidente trágico. Quando ele chegou em casa, a casa estava silenciosa e escura. Havia uma luz fraca acesa em seu quarto que vazava por baixo da porta fechada. Raymond subiu os degraus lentamente, mas com um pequeno empurrão no passo, com a satisfação persistente de uma boa noite de trabalho. Ele foi até a porta de seu quarto e a abriu silenciosamente. Ele encontrou Elsie e Boreas dormindo em cima dela. Eles não eram as únicas crianças em sua casa, mas o amavam com muita firmeza. Eles, entretanto, não estavam sozinhos. Nua sentou-se em uma cadeira ao lado deles. Assim que ela ouviu, ela se levantou imediatamente. Senhor, você está em casa. Por favor, espere um momento, deixe-me tirá-los daqui. Eles se recusaram a sair até que você voltasse, então. Sua voz era rápida e seus olhos estavam nervosos. Raymond sorriu de volta para ela de forma tranquilizadora. Está tudo bem, não me importo. Você obviamente gosta da companhia deles. Eles podem. Ele começou a falar, mas Noah fez algo que raramente fazia em seguida. Ela interrompeu. Por favor, senhor. Deixe-me levá-los daqui, de volta ao seu local de descanso habitual. Por favor. Raymond parou de falar. Tudo bem, vá em frente. Disse ele. Vou tomar uma xícara de chá antes de dormir. Só estava me perguntando quem ficou acordado até tão tarde. Como você diz, senhor. Ela disse e rapidamente sacudiu os dois pequeninos para acordá-los. Eles bocejaram e esfregaram os olhos, sonolentos. Tão cansada. Els disse com sua voz de menina. Boreas apenas bocejou. Está tudo bem, vou te levar para a cama. Noah disse apressadamente. Eles tentaram contestar até que ela disse. Mestre Raymond está em casa e disse que você precisa dormir direto, ok? Oba! Boreas conseguiu pronunciar enquanto Noah os pegava, um no peito e outro parcialmente colocado no ombro. Eles a abraçaram instintivamente enquanto ela os tirava do quarto de Raymond. Raymond suspirou. Ele se perguntou quando ela deixaria de ficar nervosa perto dele. Ele refletiu com tristeza que esse dia talvez nunca chegasse enquanto vestia a roupa de dormir e descia as escadas. Para sua surpresa, Noah estava na base da escada como se esperasse por ele. Por favor, senhor, suba, deixe-me trazer uma xícara. Você não precisa fazer nada, deixe que eu te sirva. Ela disse com urgência. Algo parecia estranho na maneira como ela disse isso, algo que ele não gostou, mas mesmo assim ele assentiu. Estou bastante cansado e você faz um chá excelente. Ele disse, dando-lhe um sorriso para mostrar a sinceridade de seu elogio. Ela mal retribuiu com um pequeno sorriso, antes que ele se virasse e voltasse para seu quarto.
Noah correu para a cozinha assim que viu que ele não voltaria a descer as escadas e começou a preparar o que precisava para o chá. Com Raymond fora de vista, ela começou a tremer. Monstros! Jogando tal jogo com meras crianças, como alguém poderia ser tão cruel? Sozinha na cozinha, a máscara neutra caiu e o ódio puro varreu seu rosto. Quem sabe o que ele poderia ter feito se eu não tivesse ficado com eles? Ela disse enquanto esperava a água terminar de aquecer. Eu não vou deixar ele machucá-los, eu não vou. Ela sussurrou para si mesma. Algumas lágrimas de raiva caíram na água quente enquanto ela molhava o saquinho de chá repetidamente. Ela despejou leite e um pouco de açúcar, que valia mais dinheiro do que ela já tinha visto, na bebida e mexeu. Ela lavou e enxugou o rosto o mais rápido que pôde e subiu as escadas, e encontrou-o na cama lendo um livro. Ela moveu uma mesa de cabeceira para perto do alcance dele e colocou a bandeja sobre a mesa, oferecendo a xícara com um olhar abatido. Obrigado, Noah. Ele disse e tomou um gole. Ele olhou para ela com curiosidade. Gosto como sempre, mas... Você talvez derramou um pouco de sal na água? Noah balançou a cabeça freneticamente. Não, senhor, eu juro. Ele encolheu os ombros com desdém e rapidamente terminou a xícara. Posso fazer mais alguma coisa por você esta noite, senhor? Ela perguntou ansiosamente. Não, obrigado, Noah, acho que vou apenas ter uma boa noite de sono, porque você não faz o mesmo, você não precisa ficar acordada assim só por minha causa. Ele a lembrou com a voz mais gentil que pôde. Ela assentiu com uma mudez nervosa e foi até a porta, fechou-a atrás de si ao sair e descansou o corpo contra ela. Agora envolta em escuridão total, ela tocou a testa com a mão. Não há necessidade? Ela se perguntou silenciosamente. Com esse seu jogo vil, fingir ser tão doce aqui enquanto você faz, só Deus sabe o que acontece lá fora à noite? Quanto tempo terei que aguentar? O que você fará com os pequeninos quando se cansar de brincar? Em que lar monstruoso me encontrei desta vez? Ela se perguntou com horror. Ela desceu ao porão até o saco de dormir que lhe foi dado e que ela guardou na relativa segurança de permanecer escondida sob as escadas. Ela fechou os olhos e dormiu, desejando profundamente um sono sem sonhos que sempre lhe foi negado. Quando Noah se foi, Raymond pensou no dia seguinte, um casal particularmente vil morreria, e isso o faria se sentir muito, muito bem. Enquanto pensava sobre o assunto, seus olhos se arregalaram, um portal se abria bem em seu quarto, e por ele passavam duas lindas criadas, carregando um grande baú. Tudo o que ele pôde fazer foi fazer uma careta estúpida com a boca aberta e os olhos arregalados. Uma delas usava óculos, tinha cabelo preto preso em um coque, um corpo esguio e usava grandes braçadeiras verdes com pontas nos pulsos. A outra era uma loira voluptuosa de olhos azuis, com cachos espirais e pernas longas calçadas com botas blindadas que iam até a coxa. Elas não esperaram que ele falasse. Eu sou Yuri Alpha, essa aqui é Solution Epsilon, somos empregadas do Rei Feiticeiro, estamos aqui para entregar um baú de ouro para você para o seu projeto. Presumimos que você sabe do que ele fala? Ela perguntou superficialmente. Raymond assentiu entorpecidamente. Sim, eu sei. Então faça isso e não o decepcione. Solution deu-lhe um sorriso perturbador e distorcido que quase o paralisou por um momento. Sim. Você deve trabalhar duro. Yuri Alpha disse de uma forma inexpressiva que falava 1000 frases em 5 palavras, ajustando os óculos que refletiam a luz da vela. Eu vou. Ele respondeu fervorosamente. Bom. Elas disseram em uníssono e voltaram pelo caminho por onde vieram. O portal se fechou como se nunca tivesse existido, e ele foi olhar dentro do baú. Quando o fez, seus olhos se arregalaram, esquecendo a riqueza de ouro ali contida. Mais chocante foi o fato de que as duas podiam carregá-lo tão facilmente. Deveria ter exigido uma dúzia de homens fortes, mas para elas não tinha sido nada. Nenhuma das duas pareceu se esforçar nem um pouco. De manhã, mandaria uma mensagem a Berenice e Ginedine para se encontrarem com ele assim que conseguissem. Ele se arrependeu um pouco do sono perdido, perguntou-se quanto tempo teria até o amanhecer. Ele engoliu em seco enquanto fechava cuidadosamente o baú e voltava para a cama. Apesar de apagar a luz da vela, ele teria dificuldade em dormir, afinal. Mas valeu a pena.